Pra fingir que eu decorei. Agora com vocês, eu quero aplausos, muitos aplausos. Para começar o Wallace Lima! Preferia o headset mais livre. Você tem o pendrive aí? Você coloca as moléculas, né? Você pode ver. Ó, gente, então vamos fazer assim, na hora que ele entrar de novo, a gente aplaude tudo de novo, tá? Tipo assim, a Madonna tá chegando. E que daí sai no vídeo, aquela coisa. Tia, manda muita energia boa. Professor, para todos nós. Vamos lá, peraí, 1, 2, 3 e... A gente fica legal. 1, 2, 3 e... Nossa, tanta emoção, né? Tanta energia. Exatamente. Eu vou começando aqui, dependendo dos slides. Bom, boa tarde a todos, a todas. Alegria estar aqui com vocês de novo. Estou vendo que tem, ontem à noite, tem algumas pessoas que não estavam ontem à noite aqui, né? Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Imenso prazer, né, devemos dizendo, estar aqui em Portugal. Tenho encontrado pessoas que já acompanham o nosso trabalho, alguns alunos também que fazem o nosso curso Salto Quântico, né? Algumas pessoas que nos acompanham no YouTube. Também nós estamos lançando, já em fase de teste, um aplicativo Despertar Quântico. Vocês podem acessar tanto na Apple Store como quem tem Android. Já tem uma versão gratuita disponível. A gente está no processo de atualização. Daqui a pouco entra a versão atualizada. Então, se você entrar lá no seu Android, no seu Apple, na Apple Store, você pode baixar o aplicativo Despertar Quântico. Você tem informações diárias, tem muitas informações gratuitas disponíveis também. Quem tiver interesse de fazer uma assinatura, um valor bem simbólico, quando você recebe vídeos diariamente de insights, de sacadas, onde eu venho compartilhando esses conhecimentos, né? Essa parte que trata das moléculas da emoção é um dos temas assim mais extraordinários que eu estudo, que eu pesquiso e que eu vivo, que eu vivencio em mim mesmo, naturalmente, como eu costumo dizer, como eu falei para vocês ontem, né? Todo o propósito desse trabalho é que as pessoas se inspirem em se auto-pesquisarem, né? Em se auto-conhecerem, em se auto-investigarem, porque não há laboratório mais extraordinário do que o nosso corpo-mente, né? Quando eu falo corpo-mente, é porque a ciência hoje não separa mais corpo de mente, não há essa dualidade cartesiana, né? A gente pensa, afeta o corpo sente algo, afeta o que a gente pensa, né? Então há essa integração, de forma que o que nós estamos em busca, não é exatamente de aprender a como nos gerenciarmos, aprender a como sermos senhores, senhoras de si mesmo, né? Porque a grande questão de tanto adoecimento, de tanto sofrimento, né, é exatamente porque a gente vive numa cultura onde nós não reconhecemos o nosso próprio poder, o nosso próprio potencial. Nós somos muito suscetíveis a notícias ruins, a experiências negativas, e a gente processa essas experiências negativas no nosso cotidiano de forma a tornar a nossa vida muitas vezes insuportável, infernal, né? O número de suicídios aumentando na humanidade. Tem no Brasil, uma pesquisa recente no Rio Grande do Sul, que é um estado da região exatamente sul do Brasil,
e o número de suicídios aumentando. E o mais interessante é o número de suicídios que crescem em pessoas muito ricas, né? Então, isso não quer dizer que o dinheiro é um problema, né? Porque não é que o dinheiro é o problema, é porque tem pessoas que vão atrás do dinheiro como sendo a solução da sua vida, né? O dinheiro não é bom nem ruim, né? Você pode usar o dinheiro de forma maravilhosa. Você pode usar o dinheiro para investir em você pode usar o dinheiro para contribuir para transformar o mundo. Então não há nada de errado com o dinheiro. Inclusive gravei um vídeo sobre isso. Não tem nada de errado com o dinheiro. Agora, se você está construindo valores onde você acha que ter dinheiro vai colocar você num patamar superior às pessoas, isso é um problema, né? Mas não é o dinheiro que é um problema, é a sua concepção sobre o dinheiro. Percebe a diferença? Tá? Então, e aí o que acontece? Você de repente tem muito dinheiro, mas, né, se você está tendo uma visão embaçada, distorcida do que é prosperidade, você vai, o dinheiro não vai lhe satisfazer, né? Quanto mais tem, mais você quer, mais, e o vazio continua, né? Então, dentro dessa perspectiva, a gente tem que buscar exatamente as razões, né, os fatores que nos colocam na dimensão humana, com o potencial de acessar o que a gente tem de melhor, né? Os nossos valores que nos elevam, né? E daí, hoje a ciência está trazendo exatamente esses conhecimentos, de que o nosso corpo, né? Ele se transforma no nosso subconsciente. Então tudo aquilo que a gente pensa e atribui significado, o corpo decodifica isso através das emoções, através dos sentimentos, e ele arquiva todas as experiências que nós vivemos, né? Então assim, a gente tem nas mãos uma ferramenta poderosa, como eu falei ontem, né? O nosso próprio cérebro, com potencial. Nós temos 100 bilhões de neurônios. Olha só, cada neurônio desse tem a capacidade de fazer de 5.000 a 10.000 conexões. Então dá para imaginar a quantidade de conexões neurais que nós podemos fazer, que é maior do que o número de estrelas do universo. Então são possibilidades extraordinárias, tá? E até pouco tempo acreditava-se que nós usávamos apenas 10% da nossa capacidade cerebral. Isso não é verdade. Isso não é verdade, né? Na verdade, nós usamos 100%. Nós temos o potencial de usar 100%. Agora, se você todo dia, né, acorda, nutre-se da mesma forma, né? Pensa da mesma maneira, nutre as mesmas crenças, as mesmas percepções, liga a TV no mesmo canal, lê o mesmo jornal, conversa com as mesmas pessoas, ou seja, você está enquadrando esse potencial que você tem, está subestimando o potencial que você tem, e você está usando o seu cérebro, está subestimando o potencial do seu cérebro. Então isso não significa que aí você pode estar usando menos do que você pode utilizar, né? Do ponto de vista de uma perspectiva quântica da realidade, nós estamos aqui para acessar todas as possibilidades infinitas da consciência, né? Então a consciência, dentro de uma linguagem quântica, você pode também chamar de Deus, você pode chamar da mente cósmica, né? Então deixa bem à vontade, porque tem pessoas que são religiosas, gostam de uma percepção religiosa, outras não. Então assim, não importa o nome, né? Ou seja, nós vivemos num universo inteligente, isso é notável, a ciência reconhece isso, e esse universo se comunica conosco através da forma predominante que a gente se expressa, ou seja, a forma predominante que a gente pensa, né? Que a gente sente cotidianamente, né? Então a gente está exatamente num universo inteligente que nos devolve aquilo que nós somos. Aquilo que nós somos em essência é o que se manifesta na nossa vida. Por isso que ontem eu falei da máquina, quem não estava aqui ontem, eu perguntei se as pessoas gostariam de ter uma máquina em casa, onde você coloca seus pensamentos, seus sentimentos,
né? E aí aquela máquina tem o potencial de manifestar aquilo que você pensa, aquilo que você acredita, manifestar isso no mundo material, né? E essa máquina nós já temos, né? Nosso cérebro é um mediador do processo. É ele que media esse processo, a informação que está no campo quântico, que está, enfim, o nome, como eu já falei, não importa, né? Ou seja, enquanto informação, enquanto potencialidades e infinitas, né, possibilidades, né? O nosso cérebro, nós emitimos, nós nos comportamos como uma antena parabólica, emissora de ondas eletromagnéticas. Eu estou revisando um pouco, porque algumas pessoas não estavam ontem aqui. Eu falei um pouco sobre isso, só para que as pessoas encadeiem o pensamento. Então eu penso, uma corrente elétrica é gerada nas células nervosas, né? Os conhecimentos de física básica, toda corrente elétrica em movimento, ela gera um campo magnético, né? E aí ao pensar, eu penso, meu pensamento produz um campo elétrico. Eu ao pensar atribuo significado ao pensamento e eu tenho um sentimento associado a isso, e esse sentimento produz um campo magnético. Então o ato de pensar e sentir, né, é o ato de você estar se comportando como uma antena emissora de informações. Então, cada um de vocês, nesse momento agora, né, todos nós aqui estamos nos comportando como essa antena, não é? A grande questão é qual o nível de lucidez que nós estamos no dia a dia, emitindo sinais de forma conscientes e de forma empoderada. A grande questão é essa, não é? Porque como a gente está num processo de aprendizado infinito, não cessa o nosso aprendizado, então nós estamos em estágios evolutivos, né? Então cada ser humano está no seu estado evolutivo, em função de tudo aquilo que ele semeou na sua vida. Eu falava ontem que na verdade nós somos assim, funcionamos como cada ser humano tem ali o seu grande quintal, onde você todos os dias está semeando aquilo que vai se manifestar na sua vida. Então você acessa a informação, então vocês estão acessando essa informação agora. Eu falava ontem, nenhum de vocês vão sair daqui com um cérebro igual ao que entrou, não é possível. Cada pessoa daqui vai sair com um cérebro diferente, né? A grande questão é aquilo que Einstein fazia. Um indivíduo, uma pessoa que se abre para uma nova ideia, o cérebro dele nunca mais vai ser o mesmo. A grande questão é o nível de investimento que você vai fazer nesse conhecimento e do nível de prática, de experiência que você vai colocar, levar isso para o seu dia a dia. E aí onde eu convido sempre as pessoas, olha, vocês não precisam acreditar no que eu falo, que qualquer pessoa está falando aqui. Mas quando nós nos colocamos na posição de sermos um cientista de nós mesmos, nós vamos investigar. O cientista é aquele que não tem preconceitos. Ele não acredita, ele não desacredita, mas ele está aberto. Porque se você se diz que é um cientista ou uma cientista, você não está aberto à investigação, então você é outra coisa, não é cientista. Então você é um cientista materialista, um cientista cartesiano, está apegado às suas ideias, está ali dentro da caixilha daqui, não sai daqui, ninguém me tira. E aí você vai querer explicar tudo que você está vendo de novo, tentando adaptar o seu modelo, né, sem se abrir para novas perspectivas. Tem uma frase do Heisenberg, que é um dos pais da mecânica quântica do ponto de vista matemático. O Heisenberg, que desenvolveu a mecânica, a teoria quântica do ponto de vista matemático, com o princípio da incerteza, né? E o Heisenberg dizia o seguinte: aquilo que você está vendo não é a realidade propriamente dita. O que você está vendo é a realidade submetida ao método de investigação predominante que você está usando. Isso é muito profundo. Isso significa, se eu mudar o método, eu mudo a realidade. Ou seja, se eu mudo a forma como eu percebo a realidade muda. Né? E aí onde a gente vem falando
né? Que os nossos pensamentos, então vocês estão aqui agora, de repente estão elaborando, pensando sobre o que eu estou falando. Se isso fizer sentido, se vocês se abrirem para a experiência, vocês vão começar a pôr em prática isso. E pôr em prática isso que eu venho dizendo desde a primeira palestra que eu fiz aqui, é dizer, tudo que acontecer com vocês a partir de agora, observem quais são observe o seu estado de presença. Observe onde você está, do ponto de vista mental, no momento que qualquer coisa aconteça com vocês. E aí vocês vão começar a perceber que o mundo fora, ele é uma resposta a quem vocês são, porque nós somos. Ou seja, há uma inseparabilidade quântica nesse processo, tá? E aí a gente vai perceber também que nosso corpo, ele não se limita ao corpo físico, ele vai muito além. O princípio da não localidade quântica, né, que eu explico no meu livro Princípios Quânticos no Cotidiano, que tem ainda alguns volumes aí, é exatamente algo que acontece no interior do átomo, quando você pega 2 elétrons e eles estão interrelacionados no mesmo campo, e aí os cientistas tentam separar os elétrons. Só que do ponto de vista quântico, um elétron, se você soltar um elétron nessa sala aqui, quanticamente, ele ocupa toda a sala, em possibilidades, porque ele tem um comportamento ondulatório, né? Ele se espalha em possibilidades, né? Ele se espalha em possibilidades. E aí, se você resolve, entra com um mecanismo de medição desse elétron, né? Você entra com um aparelho, aquele que é o aparelho Geiger, né, que detecta partículas, né? E se você liga um aparelhinho daquele ali, de repente você pode encontrar o elétron em um lugar só dessa sala. Mas antes dele ser detectado, ele existia possibilidades em toda a sala. No momento que você muda quando você busca a investigação, ele se manifesta. Essa onda de possibilidades colapsa na linguagem quântica. O chamado colapso da onda de possibilidades é exatamente quando essas possibilidades infinitas desabam e se revela uma única possibilidade. Então é mais ou menos assim que acontece conosco, né, quando nós estamos no processo criativo, tá? Quando nós estamos no processo de investigação da realidade. No entanto, quando nós estamos vivendo, fisicamente nós estamos aqui no presente, mas emocionalmente você está preso ao passado. O que é que está acontecendo quando você está preso ao passado? Você está vibrando eletromagneticamente na mesma experiência que você vivenciou no passado. E qual é a mensagem que você está enviando para o universo, para a mente cósmica, para Deus, para o campo quântico? Você está mandando que o universo manifeste mais daquela realidade na sua vida. E é aí exatamente onde nós precisamos, dentro desse processo de auto-observação, observar que tipo de sentimentos, que tipos de pensamentos predominantes a gente está tendo no dia a dia, que está fazendo com que a nossa realidade se manifeste ciclicamente da mesma maneira, né, que a gente atrai pessoas com padrões de comportamentos, né, muitas vezes que não há identidade conosco. E aí a gente, nessa perspectiva, a gente vai começando a perceber o nosso potencial de estar criando essa realidade. Só que criando essa realidade de maneira subconsciente. Ou seja, você não é dono da sua vida. Você não é dona da sua vida porque você está manifestando na sua vida aquilo que você não quer. E aí, quando nós percebemos isso, nós simplesmente começamos a perceber que nós temos liberdade de mudar o padrão, de ressignificar aquilo que sentimos.
de contar uma nova história para nós mesmos. A questão é que você está repetindo a mesma história. E muitas vezes é a história do mentiroso, da mentirosa. Né? Ou seja, você está se subvalorizando diante de situações, né? Você não está se dando o devido valor, você não está se sentindo merecedor, merecedora, você está se sentindo inferior, você está se comparando às outras pessoas. Então toda vez que você está nesse campo, você está no campo do mentiroso, né? Da mentirosa. Tá? Ou seja, por quê? Por que está no campo do mentiroso, da mentirosa? Porque na verdade nós não estamos aqui para viver nesse estado de lamúria, de sofrimento, de pobreza espiritual, de pobreza mental, de mendigando as coisas. Né? Não mesmo. Mas por que não? Se a maioria das pessoas vive nesse estado. É exatamente, o paradigma que nós vivemos é um paradigma que tira o poder das pessoas. É um paradigma onde a gente está, onde as pessoas estão vivendo na lamúria, estão vivendo na reclamação, não estão reconhecendo o seu próprio poder pessoal. No entanto, essa potencialidade, ela existe, ela está aí, né? Cientificamente, é clara. Ontem eu falei, para quem não estava aqui, do chamado efeito Rosenthal, né? Que é um psicólogo americano, né? Junto com um outro cientista, não lembro o nome deles agora. Eles fizeram uma pesquisa num bairro pobre de São Francisco, na Califórnia. E eles chegaram lá na escola e disseram, fizeram uma pesquisa com uma série de alunos, né? Alunos de baixo poder aquisitivo, disseram um percentual X dessas salas são de alunos superdotados. Olha só, alunos superdotados. E aí eles passaram isso para os professores, para a direção da escola. Esses alunos passaram a ser tratados como se fossem superdotados, né? E um ano depois o cientista voltou, né? O cientista voltou e ele tinha feito a medição clássica do QI dos alunos, no período que ele fez inicialmente a pesquisa, e ele agora foi medir o QI desses alunos que ele disse para os diretores da escola e para os professores que eram superdotados. E esses alunos estavam com QI muito mais alto, né, muito próximo de uma pessoa superdotada. Foi quando eles revelaram que aqueles alunos não eram superdotados. Olha que coisa extraordinária. Mas eles começaram a ser tratados como se fossem alunos superdotados. Então foi criado um ambiente enriquecido, um ambiente afetuoso, um ambiente de motivação para esses alunos, um ambiente de reconhecimento, um ambiente de poder para eles. Então a primeira coisa que eu pergunto para vocês é: observe o ambiente que vocês vivem. Quais são as 5 pessoas que mais influenciam vocês na vida de vocês hoje? Então existem trabalhos que mostram que nós somos um reflexo exatamente dessas 5 pessoas que mais influenciam a nossa vida. E é possível que a gente esteja tendo um comportamento muitas vezes automático, repetindo esses padrões. A questão podem ser pessoas maravilhosas, mas podem não ser. E você pode estar num ambiente empobrecido, né? Se você está num ambiente enriquecido, o que é que vai acontecer? 2 cientistas italianos descobriram, não faz muito tempo, a existência dos neurônios espelho. Então o que é que acontece? Vocês estão num ambiente como esse aqui, né? Vocês vão passar 3 dias num ambiente enriquecido, porque as pessoas que vêm para um evento como esse, vêm em busca de transformação, em busca de conhecimento. Vocês vão encontrar pessoas para conversar, para trocar ideias, vocês vão fazer networking, vocês vão interagir com os palestrantes, que são pessoas que já passaram por processos de transformação, são pessoas que estão vivenciando um estilo de vida mais saudável, mais empoderado, entende? Então, esse campo de energia está aqui. E o cérebro de vocês vai ser afetado por essas experiências. Esse campo que está sendo criado aqui vai afetar através dos chamados neurônios espelhos. Significa a mesma frequência que eu estou vibrando aqui nesse momento, né, em função das minhas experiências, está ativando redes neurais similares no cérebro de vocês. E vocês já têm tudo, todos nós já temos as potencialidades. Então é como se, na verdade, é como se a gente tivesse apenas sendo despertado daquilo que nós já somos.
né? Então você começa a perceber, poxa, quando você se abre, quando isso toca, né? Quando o conhecimento toca o nosso coração, né? E hoje não é o coração, ele está no centro de pesquisas extraordinárias, né? Mostrando exatamente que o coração funciona como um amplificador de sinais dos nossos sentimentos e emoções. Daí, né, eu vou estar explorando isso, né, no workshop de amanhã, onde eu vou falar da lei da atração nos negócios e no amor. Eu vou trazer a base científica da lei da atração para mostrar exatamente como entra o coração nessa equação. Porque você não é só pensar positivo, né? Você tem que ser o que você pensa. Tá? É exatamente isso a grande diferença entre você pensar positivo, né? Ou seja, é o pensamento, ou seja, é a fala positiva, mas a ação, ela é contraditória com aquilo que você está pensando. Então nunca vai na sua vida se manifestar aquilo que você pensa positivamente, mas você não é aquilo de fato. Você não se sente assim, você não se reconhece assim. No entanto, eu tenho uma boa notícia para vocês. Mesmo que vocês não sejam ainda o que vocês gostariam de ser, vocês podem treinar o corpo de vocês emocionalmente para atingir esse estado. Então, no momento que vocês acordam, né, e começam a conectar-se a vibrações elevadas, né, onde vocês trazem o seu poder pessoal. Tem uma frase clássica de um francês que eu gosto muito, eu fiz algumas modificações como expressar ela, mas é você chegar e dizer assim: todos os dias da minha vida, em todos os sentidos, todas as coisas estão indo cada vez melhor. Então, se você diz uma frase simples como essa, mesmo que as coisas não estejam indo cada vez melhor, no momento que você está falando, expressando isso aí, o seu subconsciente, através do sistema nervoso autônomo, ele está registrando essa informação. E quimicamente, você está mandando informação para o seu corpo. E quanto mais você repetir isso, mesmo que você ainda, todos os dias, né, em todos os níveis da minha vida, eu estou indo cada vez melhor. Em todos os aspectos da minha vida, todos os dias, a cada dia, em todos os aspectos da minha vida, aí você generaliza, né? Aspecto material, emocional, financeiro, espiritual, tudo. Eu estou indo cada vez melhor. Então, uma frase simples como essa é uma frase de poder, né? E você pode criar frases de poder. Então, isso não significa que você já esteja nesse estado. No entanto, se você treinar o seu corpo emocionalmente para isso, né? Então cada vez que você fala isso, esse comando está sendo dado, essa informação está sendo levada a seu nível subconsciente, o seu sistema nervoso autônomo está processando isso, você está ativando redes neurais associadas a essa vibração, porque as palavras e sentimentos têm uma vibração, né? Tudo vibra, tudo é. O universo quanticamente disfarçado, porque tudo é energia e tudo é vibração. Então todas as nossas palavras têm uma qualidade vibracional. Então isso que você está dizendo, mesmo que você ainda não esteja nesse estado, significa que você está treinando o seu corpo emocionalmente. Da mesma forma como as pessoas vão para a academia, né, e vão treinar o corpo, o que é que você faz quando você vai para a academia? Você vai de repente pegar halteres, você vai fazer alguma atividade física que você não está habitualmente acostumado a fazer. O que é que acontece com o seu corpo? Ele no outro dia vai acordar dolorido, né? Porque ele não estava acostumado com aquela carga, né? Mas aí se no outro dia você volta para a academia, né, o corpo vai começar a dizer: ué, tem alguma coisa nova acontecendo aqui, então eu vou começar a me adaptar a essa realidade. E aí você vê a inteligência do corpo. Ele vai começar a produzir proteínas
né? Daqui a pouco você está com uma musculatura, né, que você não tinha, porque o corpo se adaptou àquela realidade que você começou a praticar, né? Você não era um atleta, você não era um super atleta, mas você pode se tornar. Se você se determinar, você pode ir uma hora para outra, né? O nosso amigo aí que estava falando da corrida, então, se ele começar, né, a incorporar o prazer de correr, por exemplo, o prazer de nadar, eu estou com uma experiência muito interessante, gostaria de compartilhar com vocês. Não sei se alguém chegou a ver uma live minha, que eu entrevistei um senhor de 79 anos, você viu? De 79 anos, lá na praia, né? Vocês viram, né? Em Recife, né? E ele, há 60 anos que ele nada, ele foi campeão mundial, aí nadou 22 quilômetros no mar. E eu fiquei tão impressionado com aquela história que eu disse, há muito tempo que eu não estava nadando, já pratiquei natação também, mas há muito tempo que eu não nadava em piscina. Eu nunca tinha praticado nadar no mar. E lá em Olinda, né, tem uma praia que parece uma piscina, né? E ele disse, olha, eu sou um dos mais jovens aqui, tem senhor aqui de mais de 90 anos que nada aqui todo dia também. Que maravilha, nós nos encontramos uma vez por mês, tem uma ilha lá, uma ilha, se encontra uma vez por mês, faz uma festa, são 60 pessoas que nadam lá pelo menos diariamente. Digo, eu vou começar a fazer isso também. Mas eu não tinha, né, eu não estava preparado nem fisicamente para nadar, enfim. E aí eu comecei a nadar, né? E assim, como eu não estava habituado e nem tinha uma técnica, uma orientação, eu estava lá, ia lá sozinho, mas de vez em quando eu me encontrava lá com esses senhores e eles iam me orientando. Não, teve um que chegou para mim e disse, olha, senhor, você está nadando com muita resistência, né? Você tem que se transformar na água. Eu digo, me transformar na água, gostei da história, me transformar na água. Depois tinha lá uma senhora, encontrei com uma senhora, e falou, ela conversando com um amigo, disse, olha, a questão toda está na sua respiração, você tem que entrar no fluxo, né, e tem que nadar sem resistência e respirar, né, de forma relaxada. E eu ouvindo aquilo ali. Olha, gente, foi algo muito interessante. E aí eu, todo dia, 5h40 da manhã, me acordava e ia nadar, né? E aí nadava, parava, né? Só que um certo dia, né? E aí eu processando aquelas coisas e observando também aqueles nadadores, que eles são profissionais, né? Alguns deles participaram de grandes provas, né? E eu observando aquela metodologia deles, né? E aí um certo dia eu comecei a nadar e eu não me cansava. Eu digo, o que está acontecendo comigo? E eu não me cansava. Eu digo, mas eu nunca nadei tanto assim. Então nadei uma distância que eu nunca tinha nadado e fiquei assim impressionado com o que tinha acontecido comigo, né? Aí voltei no outro dia. Digo, será que eu vou fazer isso de novo? E aí procurei ver o que é que eu tinha feito, né? Exatamente no fluxo, relaxado, sem pressa, não estava competindo com ninguém, só comigo mesmo. E aí eu nadei uma distância maior ainda, né? E aí isso foi acontecendo naturalmente, né? Hoje eu nado 800 metros assim, sem me cansar facilmente, né? Sem me cansar, e termino 800 metros totalmente. E aí eu resolvi, também gravei uma live, não sei se alguém viu aqui, eu resolvi fazer isso correndo. Eu disse, na verdade eu estou meditando, eu não estou mais nadando, eu mudei meu estado, né, emocional, eu não estou com pressa, né? E aí o que acontece? A minha capacidade pulmonar, o meu corpo entendeu o recado, eu comecei a repetir aquilo ali, da mesma forma como um atleta que vai para a academia, o meu corpo começou a fabricar proteínas, né, que me deixaram mais aptos a nadar distâncias maiores, cansando-se cada vez menos, né? Jeane teve algumas vezes lá comigo, teve uma vez que eu na verdade acho que eu bati um recorde, né, Jeane? Teve um dia que eu passei eu fui parar quase um local que eu nunca tinha ido antes, assim, e eu fui muito longe realmente, eu nem sei que distância eu nadei naquele dia, mas eu cheguei lá e eu podia ter nadado mais. O mais impressionante é que eu não estava cansado, entende? Então o que é que aconteceu? Eu treinei o meu corpo emocionalmente para fazer aquilo, né? Eu também fui ouvindo, né? Fui ouvindo ali os mestres, ouvindo aquelas pessoas que já faziam aquilo, fazem diariamente, fazem com maestria, e eu fiquei ouvindo aquilo ali, meu cérebro processando,
né? Então o que é que eu estava fazendo ali naquele processo inicialmente? Eu estava emocionalmente treinando o meu corpo para aquilo que se manifestou para mim de forma surpreendente, que eu nem entendi porque eu estava nadando tanto que eu achava que não tinha condições para eu nadar. Então isso é similar ao que vocês podem fazer, né? As moléculas da emoção nada mais são, gente, do que o treino. São proteínas, são pequenas proteínas que levam a informação. O que é que aconteceu comigo? Epigeneticamente eu mudei minha genética, vocês não tenham dúvida sobre isso. Eu não tinha aquela capacidade pulmonar, eu não tinha aquela capacidade física de nadar tanto, eu nunca tinha feito isso na minha vida. E foi num período curto, acho que menos de 2 meses eu estava fazendo isso, pouco mais de 1 mês. Então, no momento que vocês compreendem isso, né, vocês vão agora treinar o corpo emocionalmente a sair dos padrões negativos. Então vem o pensamento, vem aquele padrão, né? Quer botar você para baixo, vem aquele padrão de desconfiança do outro, de insegurança, de inferioridade, de medo, né? Digamos, de dificuldades em lidar com a questão financeira, por exemplo, né? Que é muito comum, os padrões negativos em relação a lidar com dinheiro, relacionamento, seja profissional, afetivo. Principalmente quando nós nos decepcionamos com alguma coisa, o que é que acontece? O nosso corpo, como da mesma forma que o homem das cavernas fazia, ele fica sinalizando aqueles problemas para a gente, ele fica simulando aquelas situações. Então você tem uma decepção amorosa, aí vai entrar numa nova relação, o que é que o corpo faz? Sinaliza tudo de ruim que você viveu. Ele bota você em pânico se você não tiver. Se você entrar na viagem, vai botar você em pânico e você vai começar a olhar para a pessoa como se fosse a outra. E aí você vai fazer o quê? A pessoa vai começar a se comportar como se fosse a outra. Você está convidando ela para esse campo. Não? Tem um trabalho muito interessante do Bruce Lipton, né? Que ele fala do efeito lua de mel, né? O efeito lua de mel, o que é que acontece na lua de mel? Nós ficamos viciados, né, nos 4 hormônios da felicidade, do bem-estar. A dopamina vai a picos, né? A recompensa, oxitocina, que é chamado hormônio do neurotransmissor do amor, né? A serotonina, que é usado nos medicamentos antidepressivos, né? E as endorfinas. Então você fica viciado, né? E ali naquele momento, no estado de paixão, você faz qualquer coisa. A gente simplesmente esquece, não deixa de olhar para os defeitos da pessoa, a gente não vê nada, só vê coisa boa, porque a gente está governado aqui pelo lobo frontal, né? Ou seja, a gente está governado aqui pelo diretor geral, 5%, né? 5% de uma pessoa de 35 anos é o lobo frontal que traz a nossa capacidade criativa de criar novos programas. E ali nós estamos ali no momento presente, né? Então a gente só vê, a gente esquece o passado, esquece as nossas matrizes, as nossas crenças limitantes, o nosso medo. Você está ali numa overdose, né? Você está numa overdose de uma programação que lhe traz prazer, que lhe traz recompensa, que lhe traz, ou seja, experiências com ratinhos, né? Mostra que as mães, quando as mães estão com a cria de ratos, então quando eles dão superdosagem de endorfinas, elas esquecem até dos filhos, elas negligenciam, esquecem, como um ser humano pode esquecer de tomar banho e não se preocupa com sua aparência, está nem aí para nada, você está ali dopado literalmente, né? Um surto de dopamina. E aí o Bruce Lipton traz essa reflexão no sentido de que a gente pode trazer essas memórias, né? A gente pode trazer essas memórias para a gente qualificar as nossas relações, você se lembrar da lua de mel, né? Você vai começar a ver o outro nessa lógica, ou seja, porque o que acontece na convivência a gente começa a olhar para os defeitos do outro, começa a olhar para os defeitos do outro com os nossos referenciais, né? Então tudo que a gente viveu já de ruim, de julgamento, de coisa, das relações dos nossos pais, a gente começa a trazer para o outro,
né? Então a gente começa a apontar o dedo, olha para aqui, entendeu? E aí é natural que relacionar-se seja um exercício muito grande, não só de amor, mas de compaixão, né? De perdão, sobretudo, capacidade de perdoar, né? E de agradecer. Porque na gratidão, quando a gente entra no campo da gratidão, a gente convida de novo serotonina, dopamina a entrar no jogo. Então, quando a gente entra nesse campo, o que é que a gente faz? A gente muda as moléculas da emoção. Quando a gente está no campo, né, do ressentimento, que é uma coisa humana, né, todos vocês devem ter passado, devem ter tido raiva, como eu já passei por todas as situações, isso faz parte da experiência humana. O que é que a gente está fazendo? A gente está trazendo de volta as experiências negativas, e essas experiências negativas, elas passam a governar a nossa vida, elas passam a comandar a nossa vida, e epigeneticamente você está ali criando os mesmos tipos de proteínas. E se você está criando os mesmos tipos de proteína, que é exatamente o que nós somos fabricantes de proteínas, nós somos assim, extraordinários produtores de proteína. O que nossas células fazem é produzir proteínas. É exatamente isso. Agora, a pergunta é: qual é a qualidade da proteína que você está produzindo diariamente? No momento que eu comecei a nadar, eu comecei a treinar o meu corpo emocionalmente, ele começou a produzir novas proteínas, eu mudei minha capacidade pulmonar. Depois disso eu disse: bom, se eu estou fazendo isso com a natação, eu posso fazer isso também correndo. E aí eu saio às vezes com a Jeane, a gente vai caminhar, eu digo: eu vou agora correr. Aí eu saio de casa e já começo a correr. E aí, mas eu corro, eu não estou correndo competindo com ninguém, eu corro, só competindo comigo mesmo para me auto-observar. E aí eu comecei a correr também nesse estado meditativo, como eu estou fazendo a natação. E aí eu comecei a correr também distâncias que eu não estou acostumado a correr, que eu mais caminhava do que corria. Corria um pouquinho, então hoje eu corro quase 5 quilômetros sem ter feito treinamento nenhum, sem ter feito nenhum treinamento. Claro que no outro dia minhas pernas doem, porque o corpo está dizendo: o que é isso? Você não está acostumado a fazer isso. Aí ele vai jogar ácido lático lá na musculatura, vem aquelas dores. Aí se eu repito, no momento que eu repito esse processo, eu estou treinando o meu corpo emocionalmente para um novo estado, e ele vai começar a produzir proteínas que vai fortalecer a minha musculatura, vai fortalecer a minha capacidade pulmonar, e eu vou começar a entrar num outro nível. Então, gente, é mais ou menos assim que a gente pode fazer para trazer um novo significado para as nossas vidas. É exatamente essa capacidade de nos recriar, capacidade de nos reinventar, nos reencantar pela existência. E a nossa amiga fez a pergunta aqui sobre a questão da felicidade, e a gente, é uma coisa que eu, como educador, tive em sala de aula, ensinando física, mais de 20 anos, e chegou um momento que eu me perguntei: mas eu nunca vi uma aula sobre felicidade. Nenhum professor me perguntou sobre o que é felicidade. Eu comecei a perguntar isso para as pessoas: vocês já tiveram alguma aula? Alguém aqui já teve uma aula sobre felicidade? Alguém já teve? Ninguém. Entende? O que é que acontece? Nós somos criados numa cultura onde as questões essenciais nós não falamos. Nós não falamos sobre felicidade, nós não falamos sobre o sofrimento, sobre como lidar com o perdão, sobre como lidar com a gratidão, com o ressentimento, com as mágoas. Então a gente vai aprendendo literalmente, como a gente fala no Brasil, na porrada. Não sei se aqui fala isso também, ou seja, a gente tem que sofrer muito para poder. O sofrimento termina sendo o grande professor. E aí muitas vezes, por ignorância no sentido de ignorar exatamente essas matrizes, a gente termina nutrindo cotidianamente aquilo que a gente não quer ser. Porque no momento que você está visitando as matrizes das experiências negativas, e está incorporando elas no seu presente, você está convidando o seu corpo a repetir a mesma experiência.
E aí a gente percebe o quanto nós, seres humanos, temos um potencial extraordinário, né? Porque a gente pode, dentro desse processo, nós podemos, do mesmo jeito que eu aumentei minha capacidade pulmonar, comecei a fazer coisas que eu não era habitualmente fazia, comecei a treinar meu corpo, né? A gente treina a nossa mente, né? Então é exatamente isso, diariamente, né? Diariamente, principalmente, tem 2 momentos que são cruciais para a gente reprogramar, criar essa programação que Jean falou aqui do Theta Healing. O que é que acontece no Theta Healing? O que é que o Theta Healing é uma técnica tão extraordinária, né? Quem já fez uma sessão do Theta Healing percebe que numa sessão você pode mudar um padrão, né? Crônico muitas vezes. Porque nesse nível que nós estamos aqui, nós estamos, quando a gente acorda, ao acordar, a gente está governado pelas ondas beta. Existem 3 níveis de ondas beta, né? São as betas baixas, né, que vai a partir de 14 Hz, as ondas betas médias, que vai acho que 19 a 25 Hz, né? E as ondas beta aceleradas, que vão até 30 Hz de frequência. Então a onda beta mais baixa é uma boa onda para você, de repente, estudar, focar a sua atenção, né? Ela tem benefícios. Quando você começa a estudar alguma coisa e você já começa a fazer conjecturas com as suas experiências e começa a divagar sobre aquilo ali, você vai aumentando o seu nível às vezes, de preocupação com o que você está fazendo, ou gera algum tipo de ansiedade, você vai aumentando o nível, né, das ondas cerebrais. Se você de repente se depara, você está lendo ou vendo um filme e se lembra de uma situação muito ruim que você viveu, o que acontece é que você ali pode disparar e se ver numa situação de perigo, né? E aí você entra nas ondas betas aceleradas, que são as ondas associadas ao estresse. E nesse nível aí, você deixa de ser senhor da sua vida. Aí você fica simplesmente reproduzindo as experiências que estão codificadas no seu corpo, que se transformam no seu subconsciente, porque de tanto você pensar e sentir de uma certa forma, o seu corpo quimicamente vai se viciando naquilo, ele vai se condicionando àquele estado, tá? E aí o seu corpo condicionado àquele estado, ele simplesmente, né, nesse momento que você está governado por ondas cerebrais associadas ao estresse, você entra num processo de possibilidade de ter muitas doenças. Agora eu tenho uma notícia muito boa para dar para vocês. Pesquisas recentes mostram que se você mesmo num ambiente de estresse, mesmo você estando estressado, se você tiver uma concepção positiva em relação ao estresse, você pode evitar doenças cardiovasculares, você pode evitar uma série de problemas. Então, até mesmo quando a gente está submetido a um estado negativo, a nossa consciência sobre o estado, e a gente não induzir o nosso corpo, assim, imagine, você já está no estado de alerta, né? As suas veias contraídas, os canais vasculares contraídos em função do aumento da pressão sanguínea, né? Então, se você começa a se preocupar com isso e dizer, eita, desse jeito eu vou morrer, então você pode morrer mesmo. E aí é quase 40% das pessoas que têm estresse crônico, elas tendem a ter mortes por doenças cardiovasculares. Mas, no entanto, se você diz, não, o estresse está me trazendo uma oportunidade de olhar para mim mesmo, e isso é uma coisa maravilhosa, eu vou tirar fruto disso aqui, eu vou aprender com isso, eu vou usar essa energia de forma criativa. Simplesmente, se você mudar esse padrão, o seu corpo já muda. Para você ver como o nosso corpo ele é totalmente governado pelas nossas emoções. Os cientistas descobriram, e eu vou depois aprofundar isso nesse trabalho de imersão que a gente vai fazer, eles descobriram exatamente que nesse estado de estresse, a oxitocina, que é conhecida como o hormônio neurotransmissor do amor, ele se direciona para o coração
que existem receptores de ocitocina para o coração, e uma pessoa em estado de estresse, se ela fortalece os seus laços de amizade, se ela fortalece as suas relações humanas, se ela simplesmente começa a fazer alguma atitude de ajudar o próximo, fazer alguma coisa boa, ela cria uma resiliência, e essa possibilidade dela adoecer em função do estresse vai praticamente a zero. Olha só que coisa fantástica. Ou seja, o estresse, que há pouco tempo, se vocês forem olhar, a maioria das pesquisas sobre estresse é uma das coisas que mais mata nesse planeta. Pesquisas isso que eu estou falando para vocês é coisa muito recente, viu, gente? É muito recente essas descobertas, acho que de Harvard, que traz esse lado do estresse. Ou seja, se você estiver estressado, estressada, olhe para o lado positivo do estresse. Procure, ele vai buscar exatamente, ou seja, o estresse está nos convidando a buscar afeto, está nos convidando a buscar aconchego, está nos convidando a ter ações onde a gente gere benefícios para as outras pessoas, porque a oxitocina entra em cena, como se fosse um antídoto para o estresse. E se a gente de repente se sensibiliza, se abre para essa possibilidade, a gente pode mudar o nosso estado e transformar o estresse de um potencial que pode levar você à morte, a um potencial de fazer com que você simplesmente elimine a possibilidade de você adoecer. Então isso, veja que coisa extraordinária, como o nosso corpo tem uma inteligência gigantesca, Então todo esse trabalho que a gente vem fazendo é exatamente para que a gente possa utilizar esse potencial do nosso corpo, que tem receptores, são milhares de receptores. Hoje existem descobertos mais de 60 neuropeptídeos, que são esses neuropeptídeos, eles são pequenas proteínas popularmente chamadas de moléculas da emoção. E o que é que fazem as moléculas da emoção? Elas são, inicialmente você tem disparado no próprio cérebro neurotransmissores. No momento que você pensa e sente algo, o seu cérebro já vai levar a química similar para que você comece a se comportar coerente com aquilo que você pensa. E por outro lado, o hipotálamo vai liberar essas pequenas proteínas para que o seu corpo reaja de maneira congruente com o seu pensamento. E aí tem um lado bom da história, tem um lado ruim, como a gente vive nesse campo da dualidade, ou seja, como é que a gente está usando as nossas experiências? Você está olhando para o problema ou você está olhando para a oportunidade? Então a grande diferença do processo é isso aí, porque a forma como nós fomos criados, pelo menos a forma que eu fui criado, é exatamente entender que felicidade é a pessoa vive o tempo todo sorrindo, vive tudo, não tem problema, não existe nada ruim na vida da pessoa. E não é assim, porque nessa dimensão que a gente vive aqui, os desafios existem, senão a gente não estava aqui. A grande questão é como é que você está lidando com os seus desafios. Você evolui com ele ou você fica preso neles? Ontem eu falava, cada desafio é uma sala de aula onde nós estamos ali dentro de um nível de percepção. Quanto mais a gente resiste ao desafio, quanto mais a gente se sente vítima das circunstâncias, entra no papel do coitado, da coitada, nós estamos treinando o nosso corpo emocionalmente para viver eternamente ali, naquele lugar. Porque como antenas eletromagnéticas, no momento que eu me vitimizo, no momento que eu fico só reclamando, no momento que eu fico desconfiando, no momento que eu digo, eu não posso, eu não consigo, isso é muito para mim, isso é caro, isso é barato, isso são valores que você criou. Essa palavra caro, por exemplo, eu simplesmente tirei do meu dicionário pessoal. Porque o que é caro? O que é caro
Se algo tem um potencial de transformar a sua vida, qual é o valor de algo que tem um potencial de transformar a sua vida? Um dia desse, eu estava em Recife, já contei essa história em alguns webinários, não sei se alguém já viu aqui, mas eu fui na farmácia comprar alguma coisa, não lembro bem o que, não medicamento químico, eu não compro, né? Mas farmácia hoje virou, no Recife virou verdadeiros, não sei se aqui, mas virou verdadeiros supermercados, né? Então você encontra de tudo, até sorvete, picolé, essas coisas. Então você vai lá comprar um cotonete, alguma coisa, e tinha um senhor de terceira idade assim na minha frente, ele estava comprando 2 frasquinhos de remédios pequenininhos assim, e eram R$500, né? R$500. Os dois. Quando ele perguntou o preço, o farmacêutico disse, não, 500 e poucos reais. Eu me espantei com o preço, né, pelas 2 caixinhas, e eu curiosamente perguntei para ele, o que é esses medicamentos? Ele disse, a minha esposa que tem depressão crônica. Eu fiquei imaginando há quanto tempo ela deve estar tomando esses medicamentos, né, destruindo seus receptores, mandando ali serotonina sintética, né, para o seu corpo, destruindo, e aí gera dependência. Daqui a pouco ele vai ter que mudar de medicamento, e há quanto tempo essa pessoa está fazendo isso? Qual foi o custo disso? Porque isso é custo. Quando você faz um trabalho como participar de um evento como esse, isso é investimento, é algo que pode levar você para um outro nível. Mas quando você está trabalhando no nível dos sintomas, isso é custo, isso é carga, né? Você está exatamente, o professor, o mestre, que a doença está lhe convidando a evoluir, e você está resistindo. O que você está fazendo? Tomando remédio para sintomas. Mas a doença é o professor, é o mestre que está convidando você para olhar para você em todas as dimensões, né? É simples assim, né? Quando a gente olha para os desafios como nossos professores, a gente ressignifica. No momento que eu ressignifico, eu dou um comando para o meu sistema nervoso autônomo, né? No sentido de dizer, tem uma oportunidade aí. Nesse momento, a química corporal, as moléculas da emoção que vão ativar a criação das proteínas, que vão ativar, vão abrir janelas na forma como os meus genes se expressam, eu vou estar abrindo novas janelas. Imagina se você vem de uma família de pessoas altamente pessimistas, reclamantes, que vivem se vitimizando, se inferiorizando, entendeu? O que acontece? As pessoas estão abrindo os mesmos livros da sua biblioteca genética. Os genes são bibliotecas que trazem a informação do processo evolutivo de toda a humanidade. E cada geração tem um potencial de abrir novos livros, ou abrir o mesmo livro em capítulos diferentes. Eu recomendo um livro do Deepak Chopra, não sei se já deve ter aqui certamente. Deepak Chopra é um grande pesquisador médico americano chamado Super Genes. Já viram esse livro? Então, nesse livro, o Deepak Chopra fala que tem um experimento com uma cabra que, não me lembro se foi um acidente ou ela nasceu sem as 2 pernas dianteiras. E aí o que aconteceu? A cabra que não tinha 2 pernas dianteiras teve que começar a andar em pé. Ela começou a ter que se posicionar em pé, né? Ficar em pé como o ser humano que anda nas 2 patas, né? E aí os cientistas começaram a analisar o que estava acontecendo com a genética. A genética dela, gente, estava se transformando, né? Ela estava se adaptando e se comportando similar como se fosse um ser humano. Veja como é a capacidade do organismo de adaptação. Então ela começou a mandar informações para o corpo, né, de que ela não tinha 4 pernas, que ela tinha que fortalecer a musculatura das pernas traseiras para ficar em pé, né? E aí, com isso, ela mandou informações para cada célula do seu corpo, e cada célula do seu corpo começou a produzir proteínas específicas para que ela se comportasse, tivesse a capacidade de andar com 2 pernas. Você imagina, uma cabra é capaz de fazer isso, né? Então, assim, nós seres humanos, né, que temos a consciência, né, nós temos a consciência de acordar todo dia, né, e treinar o nosso corpo emocionalmente, né, nós temos
nosso potencial é infinito. Nosso potencial é infinito. Porque aqui, dentro da perspectiva quântica, nós estamos exatamente buscando as experiências possíveis que estão no domínio da consciência, no domínio do divino, no domínio dessa inteligência magistral que nos criou. Quando você olha a capacidade de cada célula nossa do corpo de realizar de 100 mil a 6 milhões de reações químicas, gente, o que é isso? O nosso corpo a cada hora bombeia 378 litros de sangue. As nossas artérias, e veias, dão voltas no planeta. Se você desenrolar os DNA que está lá no interior de nossas células, eles vão no Sol e enfileirar um atrás do outro, eles vão no Sol e voltam. Você tem ideia do que é a inteligência que habita o nosso corpo? De onde é que vem isso? Então o que é que acontece? A gente se desconectou dessa inteligência. A gente se desconectou desse potencial. E a gente simplesmente terceirizou. Então as pessoas muitas vezes estão procurando profissionais de saúde, entre aspas, que são profissionais de doença, não entendem de saúde, não podem ajudar a pessoa, porque nem ele sabe se ajudar, ele está doente. No Brasil, o médico morre 20 anos antes do que a maioria da população. Nos Estados Unidos também, mas como é que é isso? O profissional de saúde é uma vítima do próprio sistema. Ele que deveria ser um exemplo, ele não tem condições de dar exemplo, porque ele está dentro de um modelo que ele não aprendeu nada sobre saúde, ele aprendeu sobre doença. E combater sintomas agredindo o corpo com toxinas químicas, quando nós temos já uma farmácia disponível no nosso interior e temos uma farmácia na natureza. Então a gente criou uma cultura desconectada, onde você terceiriza muitas vezes a resolução dos seus problemas para uma pessoa que não tem, não é por maldade, não, é porque é um modelo, é um modelo mental, é um modelo ainda que nós estamos, felizmente, numa outra dimensão, porque hoje a medicina quântica avança no mundo, ou seja, a medicina quântica, na verdade, ela está conectada a medicinas milenares. Se você pegar a medicina tradicional chinesa, a medicina tibetana, a medicina ayurvédica, a medicina antroposófica, a medicina homeopática, você vai ver que esses sistemas olham para o ser humano, não é para a doença. Então, quando a gente... E aí, o que é que a física quântica, relativística, neurociência, o que é que está trazendo? Está trazendo uma base científica para isso. A gente está dizendo, olha, eu tenho que parar dessa mendicância aí. Eu tenho que parar de me comportar como um mendigo espiritual. E preciso assumir a responsabilidade. Assumir a responsabilidade no sentido de entender que o meu corpo está respondendo às minhas emoções dominantes. Eu vou mostrar exatamente isso nesse workshop de amanhã, cientificamente, como é que a lei da atração opera, porque é exatamente isso. Você, de tanto pensar e sentir, quando nós pensamos e sentimos de uma forma automática, às vezes de coisa que a gente nem sabe de onde veio, porque no momento que você se colocar conscientemente como um observador de você mesmo, quando você se colocar no papel de cientista de você mesmo, você vai começar a descobrir quem você é realmente. Porque às vezes eu me vejo pensando sobre coisas que eu digo, mas de onde é que veio isso? Eu já não acredito nessas coisas. De onde é que está vindo isso? Então tem memória, gente. Tudo que você acreditou no passado, tudo que você julgou no passado, você pode ter certeza que vai vir a fatura para você. Porque dentro da sabedoria intrínseca da evolução, o que é que acontece? Como é que eu posso evoluir se eu tenho uma ação e eu não vivencio os frutos da minha ação? Se eu não vejo no meu próprio corpo, na minha vida, os frutos da minha ação? Então, a questão kármica, que comumente é trazida numa perspectiva de negatividade,
Eu não vejo assim. Eu não compreendo a questão kármica no sentido da negatividade. Eu compreendo a questão kármica no sentido evolutivo. Porque o karma é a ação, é a nossa ação no mundo. Eu estou agindo, eu estou plantando semente. Eu estou semeando todos os dias. Com os meus pensamentos, com as minhas ações, eu estou semeando. E o que é que acontece? O karma é minha ação no mundo. Eu plantei, tenho que colher. Isso é bom ou ruim? Na minha perspectiva, isso é bom, porque se eu plantei um bom fruto, eu vou perceber que aquela minha ação, eu posso continuar repetindo, que está dando bons frutos, e posso até aprimorar aquilo. Se o resultado da minha ação é negativa, dentro de uma perspectiva evolutiva, de aprendizado, eu vou dizer, olha, não plantei muito bem não, acho que não usei o solo certo, acho que a semente não foi a melhor, não foi a mais adequada, entende? Então eu posso ressignificar, né? Eu posso ressignificar essa experiência e transformar numa experiência positiva. Então tudo é possível você transformar numa experiência positiva, ou seja, a lógica do karma como um peso, a gente pode ressignificar isso aí também. Porque a ação, é a minha ação, eu estou na verdade, o universo está me devolvendo aquilo que eu estou colhendo aquilo que eu plantei. Quando você fica no campo da negatividade, é muito comum que você entre na resistência àquilo que você plantou. E a resistência àquilo que você plantou significa a repetição do programa. Quanto mais a gente resiste, mais o programinha persiste. E a gente tenta repetir, e aí as coisas se repetem, e a gente se coloca como vítima, né? E não sei porque só acontece isso comigo, não sei o que, e reclama daqui, reclama dali, entendeu? E aí o que acontece? Você está resistindo ao invés de olhar para a oportunidade de dizer, olha, como é que eu estava me comportando naquele momento? Qual era a forma predominante que eu pensava? Como é que eu operava no momento que aconteceu essa coisa que não está tendo um bom resultado hoje? Como é que eu operava? Quais eram as minhas crenças dominantes? Quais eram as minhas atitudes perante a vida? Então, quando a gente, ao invés de se colocar como vítima, a gente se coloca como responsável, pelo fruto colhido, e investiga a qualidade do fruto com a perspectiva de melhorar uma próxima colheita, todas as nossas ações vão ser ações evolutivas. Você não tem tempo ruim. Então eu vejo a felicidade hoje como um estado de ser onde você pode transmutar negatividades em positividades, onde você pode ser uma pessoa otimista o tempo todo. E otimista não significa que você não vai ter tristeza, que você não vai ter decepção. Não, isso faz parte da vida. E aí cada situação que acontece, só que eu não vou embarcar na negatividade. Percebe a diferença? Porque no momento que eu embarco na negatividade, eu estou olhando para o problema. E a tendência nossa, na nossa cultura, é olhar para o problema responsabilizando alguém pelo problema. No momento que eu digo, não, isso aconteceu porque eu predominantemente me posicionei dessa forma, a minha linguagem não foi assertiva o suficiente, eu não me comuniquei da melhor forma possível. E no entanto, mesmo assim a gente pode se deparar com situações negativas. A gente pode se deparar com decepções. Isso é o jogo da vida. Eu não conheci ninguém ainda que não tinha tido decepções, não tenha tido desafios, não tenha tido raivas, problemas. A grande diferença que você vai ver entre as pessoas são as atitudes, a forma como elas lidam com isso. E aí você pode... E aí é onde entram as moléculas da emoção. É um treinamento. Você tem que treinar o seu corpo emocionalmente para que ele não se deixe levar pela negatividade, e isso requer um treinamento. E aí é onde eu digo para vocês, mesmo que vocês ainda não se sintam no estado desejado, comportem-se como se já estivesse. Porque no momento que você está fazendo isso,
né? Não é que você esteja mentindo para você mesmo, não vejam dessa forma, porque aí você vai estar quebrando o ciclo, você vai estar dizendo onde você quer chegar, né? E aí você, no outro dia você diz onde você quer chegar, você diz, né, como se já tivesse chegado, né? Como se já tivesse chegado. Você tem que criar esse ambiente interno para que o seu subconsciente ele comece a processar, né? Que ele comece a processar essas informações, porque à medida que você está fazendo isso, você quimicamente está treinando o seu corpo, você está mandando essas moléculas da emoção para o seu corpo, né? Você está acessando os mesmos receptores celulares, você vai começar a produzir os mesmos tipos de proteína, você vai estar ativando as mesmas redes neurais no cérebro, e quanto mais você visita as mesmas redes neurais, mais você fortalece, né, essas redes, e você vai começar a entrar num processo automático. Da mesma forma como a gente automatiza as experiências negativas, nós podemos automatizar as experiências positivas. Então, uma técnica bem simples, comprovada pelas pesquisas da neurociência, é toda vez que vier um pensamento negativo, você sobrepõe com algo positivo. O pensamento negativo vem, você sobrepõe com uma experiência positiva. Se você repetir isso frequentemente, né, o seu cérebro vai começar a criar um novo caminho. Ele vai automaticamente criar uma nova rede neural, né? E aí, de forma que quando o pensamento negativo vem, automaticamente já entra uma experiência positiva. E aí você pode sair do circuito. E aí, quanto menos você usa uma rede neural antiga associada a uma experiência negativa, quanto menos você usa, mais você desativa, você enfraquece aquela rede. Quanto menos você visita, né, mais fraca ela fica. Quanto mais você visita, mais você reforça. Então, é simples, é um treino. Então você tem que treinar, né? Você tem que treinar. A pessoa vai, peraí, estou pensando isso, mas isso é contra mim, isso é negativo. Estou pensando em negatividade, estou me botando para baixo, estou me desvalorizando, peraí. E aí, nesse momento, daí a história do orar e vigiar, né? Que Jesus falava. Orar e vigiar é vigiar você, não é os outros, não. A gente tem sempre a ideia que a gente tem que estar vigiando o mundo lá fora, não, somos nós. Você tem que se vigiar, né? Ou seja, é você que está criando a realidade. Assuma a responsabilidade por isso. Então a gente precisa se auto-vigiar. Quanto mais essa autoconsciência a gente tiver, a gente para de olhar para fora. Ou seja, a gente vai olhar para fora com outro olhar. A gente vai criar campos favoráveis para operar nas relações com as outras pessoas. Ou seja, a gente vai criar, eletromagneticamente, a gente vai criar campos de empatia, né, de simpatia para interagir com as pessoas, né, porque a gente está vibrando numa outra frequência. A gente vai começar a ver o mundo se transformar, né? O Gandhi falava uma frase célebre, ele dizia, né, se transforma na experiência que você quer ver no mundo. Então esse é o grande desafio. Toda a minha experiência de vida até hoje tem sido pautada exatamente no sentido de olhar para mim e perceber a mudança no mundo a partir da mudança dos meus referenciais. O que eu tenho compartilhado com as pessoas, o que eu vou fazer com essas 10 pessoas que tiverem interesse de participar nessa imersão que a gente vai fazer de 1 dia e meio, é exatamente entrar no campo prático. Jeane vai atender também com Data Healing, né? Eu vou fazer também atendimentos terapêuticos com cada pessoa. A gente vai fazer tipo uma consultoria individual, né? Ou seja, vamos nos focar qual é o seu desafio, vamos olhar para o seu desafio, vamos transformar o desafio numa oportunidade, né? Vamos transformar o desafio numa oportunidade, vamos não só transformar o desafio numa oportunidade, mas vamos internalizar esse olhar de forma a transformar isso numa cultura de ser sempre otimista. As pessoas às vezes falam, quando eu falo, eu dei uma palestra uma vez lá no Brasil, falando sobre isso, teve uma mulher que ficou um pouco irritada comigo, mas num momento de crise desse, você fica falando de otimismo? Eu digo, sim, mas esse é um momento bom para a gente ser otimista. Quanto maior a crise, é melhor.
né? Que é exatamente onde eu vou olhar para as possibilidades de criar algo novo. Se eu ficar olhando para a crise, eu vou ficar reclamando, sofrendo, né? Ela ficou um pouco irritada, isso não é possível. Para mim é possível, eu vivo isso, né? Porque eu já estou cansado de ficar sofrendo, né? De coitado, reclamando, só falando mal dos políticos, de seja lá de quem for. Isso não vai resolver. Eu quero saber o que é que eu posso fazer de melhor pelo mundo. Eu não vou fazer nada de melhor pelo mundo reclamando, né? É só falando mal das outras pessoas, fazendo fofoca, intriga. Isso não vai melhorar o mundo. Mas no momento que eu me melhoro, né? Onde eu não entro nessa, não é que eu estou alheio às coisas, muito pelo contrário, eu estou muito mais comprometido com a humanidade quando eu não entro no papo da crise. Né? Não é que eu não reconheça a crise, eu reconheço, mas eu não entro no jogo, né, da vítima. Eu quero solução. Então como é que eu resolvo? Eu resolvo fazendo o meu melhor, entendeu? E quando você entra no papo da crise, você não vai fazer o seu melhor. Quimicamente você vai ficar afetado. Quanto mais você assiste programa de televisão de notícias ruins, você vai ficar afetada. Não tenha dúvida sobre isso. O seu cérebro vai começar a reproduzir aquelas matrizes. Você vai começar a gostar de falar de notícias ruins, né? de entrar nesses campos, e você vai começar a atrair pessoas também que adoram ficar o tempo todo falando mal do governo, dos políticos, seja lá de quem for, entende? Isso, você não vai melhorar o mundo fazendo isso, você vai reforçar o padrão, né? Quando a gente fica falando de coisa ruim, a gente resolve o problema das pessoas, os nossos, a gente reforça aquele padrão. Quanto mais fala, mais aquilo cresce. Quanto mais você fala sobre aquilo, mais aquilo vai invadindo você, até comprometer a qualidade do seu sono, a qualidade da sua saúde. Mas quando você diz, não, ok, é isso aí, agora o que é que eu posso fazer de melhor por isso? O melhor que você pode fazer é sendo o melhor que você pode ser naquilo que você faz. Né? Dá o melhor de si em tudo que você faz. E a gente não vai dar o melhor de si naquilo que a gente faz se a gente está contaminado energeticamente, se emocionalmente a gente está fragilizado, se a gente está com raiva, se a gente está com ressentimento, se a gente está com mágoa, se a gente está no sentido de vítima, de coitado, de mendigo espiritual. Então, essa é a perspectiva que a gente tem trazido. Eu vou fazer com vocês agora uma prática, uma das práticas da meditação de coerência cardíaca. Eu venho estudando já há vários anos. O ano passado eu fiz uma imersão no México, na Riviera Maya, com os cientistas, os pesquisadores do Instituto HeartMath da Califórnia. No dia 20, 21, 22 de outubro, vocês estão convidadas a participar do 5º Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida, que vai ser em Recife esse ano. Eu sou de Recife, mas eu levei o simpósio para São Paulo, depois levei para Brasília. Estou fazendo a peregrinação, trazendo de volta para a minha cidade. E vocês são convidados a um evento de 3 dias, uma imersão profunda. Eu trago pessoas de várias partes do mundo. Tem uma feira também que acontece, a Expo Quanto, tem um spa quântico, quando as pessoas participam do simpósio, elas têm atendimentos gratuitos durante todo o simpósio para conhecer as práticas terapêuticas energéticas, para sair de lá já vivenciando uma nova medicina, uma medicina preventiva, uma medicina que promove saúde. Então botem aí no seu calendário. As pessoas que forem fazer inclusive a imersão, um dos bônus que as pessoas vão receber é o simpósio, vão ganhar o simpósio, né? Quem também tiver interesse de se inscrever, eu faço, aqui eu tenho algumas alunas, né, que participam do meu curso Salto Quântico na Mente. A gente vai estar lançando a última turma esse ano. Eu lanço 2 turmas, 1 ou 2 por ano. Esse ano nós vamos lançar 2, e em agosto a gente vai estar reabrindo as inscrições. Então, quem tiver interesse em se inscrever antecipadamente, a gente também vai dar a participação do simpósio para a pessoa que se inscrever. Se a pessoa não puder ir, ela pode receber depois as gravações do simpósio e outros bônus excepcionais, né? No caso da imersão, a gente vai dar, tem outro curso que eu tenho, né? que é a cura, detox da cura e das emoções, onde eu trabalho exatamente isso.
Aí eu entro na questão da alimentação, eu entro na questão dos superalimentos, eu falo, né, exatamente da dieta que eu tenho, né, no dia a dia, mais de 30 anos que eu deixei de tomar medicamentos químicos, falo de suplementação também, e falo também nessa detox da cura e da prosperidade. Eu entro nessa questão de lidar com dinheiro, né? Eu desmistifico essa coisa, no workshop da manhã eu vou aprofundar um pouco isso, eu desmistifico essa coisa, né, de prosperidade, quando as pessoas confundem prosperidade com dinheiro. Dinheiro é um das 4 pernas da prosperidade, né? Mas ela não se sustenta se você não tiver prosperidade mental, emocional e sobretudo espiritual. Então um dos problemas, né, de lidar com dinheiro é que as pessoas estão esquecendo das 3 pernas que dão apoio à sustentabilidade, à prosperidade financeira, tá? É aí onde as pessoas dão um tiro na cabeça, e tem outras pessoas que botam a culpa no dinheiro. Não é o dinheiro não é mal nem bom, dinheiro é energia. A luz do sol é vida, né? Sem o sol não existiria nem o nosso planeta, né? Mas você pode também, se você se expor demais ao sol, você pode ter problemas. Aí você vai botar a culpa do sol depois, porque você não soube lidar com o sol? Não. O sol é energia, está lá. Você tem que saber lidar, usar ele da melhor maneira possível. Então o dinheiro é assim também. A gente precisa lidar da melhor maneira possível com essa energia, gerando benefícios para nós mesmos. Eu costumo dizer que tem um egoísmo que eu acho maravilhoso, o Dalai Lama também recomenda isso. Cuide primeiro de você. Seja egoísta no sentido de cuidar primeiro de você. Não há nenhum erro nisso. Porque como é que você vai querer cuidar dos outros se você não sabe cuidar de você ainda? Entendeu? Então coloque-se em primeiro plano. Cuide primeiro de você. Invista primeiro em você. Então quanto mais você se transforma numa pessoa melhor, mais você vai poder proporcionar coisas boas aos outros. É mais ou menos aquilo que Jesus, né, falava, né, e que nem sempre é bem interpretado o que Jesus falava, que ele dizia: ame o próximo como a ti mesmo. Aí as pessoas começaram a olhar só para o próximo, esqueceram de amar a si próprias, e esqueceram que o amor próprio vai ser proporcional ao amor que ela vai ter pelo próximo. Percebe, não? Então quando você olha para o outro, como é que você vai amar o outro se você não ama a si? Qual é a qualidade do amor que você vai proporcionar ao outro se você não se ama? Se você não se reconhece, se você não se valoriza, se você se subestima, entende? Então a gente criou uma cultura de olhar para o outro antes de olhar para a gente, né? Você não vai andar muito longe com isso aí, vai gerar sofrimento, entende? Então é olhar primeiro para a gente, gera benefícios para você, dinheiro bem investido, invista na sua formação, invista na sua saúde, invista na sua alimentação, né? E aí, né, cuide bem de você, e aí você pode cuidar dos outros, da humanidade, né? Mas o primeiro passo é cuidar da gente, tá? Então vamos lá, vamos fazer essa experiência da meditação, da coerência cardíaca. O que nós vamos fazer aqui é exatamente trazer o nosso coração para uma frequência, né, que está em sintonia com a frequência cerebral. A gente vai criar uma conexão entre o cérebro emocional e o pequeno cérebro no coração. Nós temos um pequeno cérebro com 40 mil neurônios, chamados neurites sensoriais no coração. Quando eles estão em coerência harmônica, né, com o cérebro emocional, aí a gente entra, né, no campo dos milagres. Aí a gente entra no campo das curas milagrosas, né? Curas naturais, né? Milagres é a nossa natureza, porque a gente vai começar a se comunicar com as nossas células, né, sem intermediações. A gente vai começar a se comunicar com as nossas células tronco, né? Você imagina uma célula que é capaz de se transformar em mais de 200 tipos de célula. Como é a inteligência do nosso corpo. É só que as células tronco, gente, elas têm um pré-requisito para funcionar.
elas não aceitam sinal com dubiedade. Você tem que confiar naquilo, no sinal que você está enviando. Por isso que pensar positivo, na maioria das vezes não funciona, porque as pessoas pensam positivamente no estado beta, no estado de ansiedade, no estado de preocupação, no estado de estresse. E nesse estado mental de vibração, no nível das frequências beta, você normalmente está conectado com o seu passado. Você não está no presente. Você está pensando, mas o seu sentimento predominante é o seu subconsciente, é o seu corpo. E ele vai levar você para o passado. Então você está pedindo alguma coisa, mas no fundo você não acredita naquilo. Então o que acontece? Você não manifesta aquilo que você quer. Daí, né, a eficácia de uma técnica como essa do Theta Healing é que ela possibilita você chegar nas ondas Theta, que é as ondas que predominam quando a gente está ali entre 1 e 7 anos, onde nós somos muito suscetíveis, acreditamos em tudo, né? Vai fazer download das experiências, daquilo que nossos pais nos disseram, né? Então a gente grava no nosso disco rígido, e gravou no disco rígido, passou pelo sistema nervoso autônomo, imprimiu no subconsciente, nos glândulos, chamados gânglios basais, né? Essa informação está ali, o cérebro é preguiçoso, ele armazena aquilo ali. Quando você dispara alguma coisa que lembra aquela situação, ele manda a informação que já está prontinha ali. O programinha fica girando. Você nem sabe porque está agindo daquele jeito ali, mas você já acreditou, em algum momento acreditou. O subconsciente, ele não tem nem o julgamento, ele não seleciona nada, ele não está ali para lhe defender, ele está ali apenas para lhe obedecer às suas ordens. Obedecer às suas ordens é, se você acredita, então viva a experiência. Acredita, viva a experiência. Então é importante a gente ter consciência disso, porque a gente vai começar a perceber que reclamar da vida é reclamar de quem nós somos. Porque a gente está criando, está co-criando a realidade. Reclamar da vida é reclamar de você. Então pare de reclamar de você. Ou seja, mude o padrão, mude a frequência. Para que a gente possa manifestar uma realidade de fato que seja favorável. Tá? Então, inicialmente, esqueci de uma musiquinha. Tem alguma musiquinha aí que possa botar de fundo, não? De improviso assim? Se não tiver, não tem problema. Mas teve uma musiquinha assim. Pode ser aquela. Você tem a música da Jeane, não? Não. Tá na pena. Você tem? Tem aí? Você teve uma musiquinha. A música também potencializa esses estados, né? Eu tenho usado muito os sinos tibetanos também. São sinos com poder de cura extraordinário, né? Você usa, inclusive, para alinhamento de chakra, né? Ele vem sendo pesquisado em curas também de câncer. Vai bem baixinho, Deve ter um tinchal aqui. Então, pode baixar um pouquinho mais. Ok, ótimo. Obrigado. Então, inicialmente, nós vamos apenas inspirar e expirar profundamente. Agora, veja bem. Se vocês puderem a expiração ser um pouco mais longa do que a inspiração, isso faz com que o estado de relaxamento seja atingido mais rapidamente. Né? A gente vai ter uma conversa lá com o nosso sistema nervoso, esqueci o nome. Então vocês vão fazer o seguinte: você inspira, conta até 4. Se quiser pode fechar os olhos. Segura a respiração contando até 4 e solta. Quando soltar, conta até 5. Segura de novo a respiração e inspira de novo, contando até 4.
segura, conta até 4, solta, contando até 5. E aí mantém essa respiração lenta, profunda, tranquila. Sente a música permeando o seu corpo, as suas células. Deixa que o fluxo da música permeie todo o seu corpo. Inspira e expira, lenta e profundamente. Agora eu peço que você coloque a sua mão direita na região do coração. E você vai agora direcionar a sua intenção como se estivesse inspirando e expirando através do coração. Onde está a sua intenção, está a sua energia. Então imagine que a sua respiração agora está fluindo através do seu coração. E mantenha a sua respiração lenta, profunda, tranquila. Sentindo o fluxo da sua respiração através do coração. Agora lembre-se de uma situação extraordinária que você viveu na sua vida, em qualquer época da vida. Pode ser durante a sua infância, pode ser até mesmo uma relação com algum animal de estimação que você adorava muito. E continue a respirar lenta e profundamente com essa imagem. Você pode até imaginar algo que você gostaria de viver que vai te dar muita felicidade, muita alegria. Não faz diferença. Então conecte-se agora a essa imagem, sinta, traga essa imagem para esse momento presente e inspire e expire, imaginando que a sua respiração está sendo feita através do coração. Mantém essa imagem viva, esboça um pequeno sorriso, de alegria e gratidão por esse momento maravilhoso que você viveu. Sinta o seu corpo conectado a essa experiência maravilhosa que você viveu no passado. Sinta mergulhado nessa experiência. Fortaleça essas boas lembranças dentro de você. Sinta cada célula do seu corpo se alegrando, celebrando esse momento feliz. Mantendo a sua respiração lenta, profunda, tranquila, focada no coração. Repita mentalmente as palavras que eu vou dizer agora, mantendo essa respiração e essa imagem projetada nesse momento. Amor, gratidão,
compaixão, cuidado, coragem e apreciação. Amor, gratidão, compaixão, coragem e apreciação. Amor, gratidão, compaixão, cuidado, bondade e apreciação. Amor, gratidão, compaixão, bondade, carinho e apreciação. Amor, gratidão, generosidade, não julgamento, carinho e apreciação. Amor, gratidão, compaixão, bondade, cuidado e apreciação. Amor, gratidão, compaixão, coragem e apreciação. Sinta agora uma luz, um ponto de luz branca, radiante, surgindo no seu coração. E enquanto você inspira e expira, sinta essa luz se expandir por todo o seu corpo, por todas as suas células, pelo seu tórax, pelos seus ombros, pelos seus braços, seus seios, seu pescoço, seu rosto. Sinta essa luz pulsante, radiante, cheia de energia amorosa, transformadora, curativa, subindo pelo seu cérebro, pela sua testa, pelo seu nariz, massageando o seu corpo, pelo seu timo, na sua tireoide, suas narinas, seus lábios, sua boca, seus dentes, seus maxilares, suas orelhas, seus cabelos. Descendo pelo seu abdômen, seus genitais, suas nádegas, suas pernas, seus joelhos. Perceba a alegria das suas células, a chegada dessa luz radiante, amorosa, curativa, cheia de bondade, generosidade, amor, compaixão, cuidado. Sinta descendo pelas suas batatas da perna, seus tornozelos, pelos seus pés, seus dedões do pé, a planta do seu pé. Sinta ela
descendo pelos seus braços, pelos seus cotovelos, seus punhos, suas palmas das suas mãos, seus dedos, suas unhas. Seu corpo agora está pulsando nesse estado vibracional, nutrido por essa luz que pulsa na frequência do amor, da gratidão, da compaixão, do cuidado, da coragem, da generosidade, da apreciação. Sinta a sua respiração lenta, profunda e tranquila. Sinta as suas células em estado de gratidão, felizes, nutridas. E nesse estado de poder pessoal, autorize as suas células tronco a vasculhar o seu corpo agora, curando tudo que precisa ser curado, simplesmente deem autorização para que elas amorosamente possam fazer essa faxina no seu corpo, curar tudo que precisa ser curado, tudo que precisa ser cuidado, tudo que precisa ser transmutado, tudo que precisa ser superado. Mantenha a sua respiração lenta, profunda, tranquila. Sinta essa luz pulsante, investigando amorosamente, curando o seu corpo, todas as células, vibrando nessa pulsação amorosa, frequência da gratidão, levando a cura para o seu corpo, a frequência do amor, da compaixão, do carinho, do cuidado, da generosidade, da coragem, da apreciação. Autorize o seu corpo, autorize o seu subconsciente a armazenar esse estado vivenciado aqui e agora, para que em qualquer momento futuro você possa ancorar essa energia no seu corpo, ancorar esse estado de ser que foi criado agora. Autorize o seu subconsciente a armazenar essa informação de forma que você possa sempre recorrer a ela para se empoderar, para cuidar de si com amor, com compaixão, com carinho, com generosidade, autoapreciação, autovalorização, autocuidado.
aos pouquinhos você pode ir retornando. Quando quiser pode ir abrir os olhos. Pode ir espreguiçando se quiser. Alongando um pouco. Estão todos bem? Boa viagem. Alguém quer compartilhar sua experiência? Alguém quer compartilhar a sua experiência? Cores. Foi? Cores. Muitas coisas? Cores. Há muitas cores. E você fez a associação dessas cores com alguma coisa? Onda? Branca assim. Névoa colorida? Passou com uma bolinha pequenina de lados que abria, às vezes depois vinha outra e abria, depois vinha outra e abria. Depois passou por um branco azulado. Banho? Branco azulado. Ah, branco azulado. E alguma sensação no corpo ou só essa sensação visual? Formigueira aqui atrás. Que é formigando ali atrás. Agora posso fazer uma pergunta? Disse para nós tentarmos viver algo que nos tinha dado muito prazer ou em alternativa, visualizar algo que desejamos muito. Algo que ele deu muito, que você já viveu. Que você... Tem que ser algo que já se tenha vivido. Você tenha vivido o que você queira viver, pode imaginar algo também. Né? Porque o cérebro não faz diferença entre o que você está vivendo de fato e aquilo que você está imaginando. Então isso não faz diferença. Né? Isso será bastante importante para que se realize aquilo que nós queremos. É exatamente, porque aí o que é que nós estamos fazendo aí? Trazendo essa imagem do futuro. A gente está exatamente trazendo essa emoção que você viveu, né? A gente está trazendo esse estado emocional para o presente. Então a gente está municiando o corpo num estado favorável, num estado de poder. Nós estamos a antecipar aquilo que nós queremos que se venha a realizar. Aí é que está a minha dúvida. Como é que é? Ou seja, imaginar algo que desejamos muito. Sim, pode ser algo que não só que você deseje muito, mas que lhe faça feliz, ou seja, que lhe deixe num estado diferenciado, entende? Ou seja, um estado de poder, né? Um estado de alegria, né? Um estado de poder pessoal, algo que você deseja muito. Então pode ser isso também, ou algo que você viveu, ou algo que você quer viver, né? Que lhe realize com o seu ano. Então, o fato de você pensar nisso, você traz a química desse estado presente também. É viver como se já tivesse acontecido. Como se já tivesse acontecido, viver como se já tivesse acontecido. O que eu senti foi como se, a partir de certa altura, como se não estivesse cá. Como? A partir de certa altura, senti como se não estivesse aqui. Quase que não sentia o meu corpo. Quase que não sentia o seu corpo. Exato. E parecia que não estava.